Olá, turminha do quarto ano. Hoje, na videoaula de matemática, falaremos sobre o assunto propriedades da multiplicação. Então, abra o seu livro, o Aprender Juntos, lá na página 106 e 107. Não esquece de colocar a data, tá bom? Bom, para começar, na número 1, vocês vão calcular o resultado das multiplicações da maneira que você desejar. Aqui você pode montar a continha, resolver montando a continha, ou então você também pode resolver na calculadora. Depois que você resolver, anota os resultados aqui nessa linha aqui, ó, ok? Depois, na letra, nesse quadradinho, ele pede para você comparar os fatores e os produtos das multiplicações do item A e do item B. Então, você vai comparar quais foram os fatores aqui. 159 vezes 8. E qual foi o produto? Depois, compara o B com o A. E a mesma coisa vocês vão fazer aqui. Comparar os fatores da letra C, o produto da letra C, com os fatores e produtos da letra D. Faça e depois volta ao vídeo para corrigir com a professora. Bom, o que vocês perceberam? Eu espero que vocês tenham percebido que em qualquer multiplicação, qualquer uma, quando nós trocamos a ordem dos fatores, o produto não se altera. Essa é uma propriedade da multiplicação chamada propriedade comutativa. Então, veja só, você resolveu a letra A, ela apresenta os seguintes fatores, 159 vezes 8. Depois que você calculou, você provavelmente chegou ao produto 1.272. Já na letra B, eu tenho os mesmos fatores da letra A, porém eles foram trocados de lugar. O 159 foi para trás e o 8 veio para frente. Porém, o resultado que você chegou, ou seja, o produto, também deu 1.272. Então, essa propriedade comutativa, ela explica que mesmo você trocando a ordem dos números na multiplicação, o seu resultado será o mesmo. Beleza? Agora passamos então para outra propriedade. Primeiro você vai calcular o resultado dessas multiplicações abaixo. Prestem muita atenção, porque na primeira coluna eu tenho multiplicações com 2 fatores. Todos têm que ser multiplicados por 1. Na segunda coluna, eu tenho multiplicações com 3 fatores. Então, primeiro vocês vão multiplicar 15 vezes 60, depois vezes 1. 25 vezes 20, depois vezes 1. Beleza? Então, dá uma pausa no vídeo, resolva a multiplicação, depois retorna ao vídeo. Muito bem, agora vamos conferir se vocês acertaram. Então, percebam que há uma regularidade, ou seja, acontece alguma coisa em todas as multiplicações acima. Vocês perceberam que quando vocês multiplicaram 1.000 vezes 1, o resultado foi 1.000? E que 1 vezes 32.560, o resultado foi 32.560? E que 1 vezes 13.289 deu 13.289? Ou seja, quando eu multiplico um número vezes 1, o resultado será o próprio número. Agora, na segunda coluna, quando você multiplicou 15 vezes 60, deu 900. E 900 vezes 1, continuou 900. A mesma coisa aconteceu na letra E. 25 vezes 20 deu 500. E 500 vezes 1 continuou 500. E na letra F, 10.020 vezes 1
10.020. Então, aqui eu tenho uma outra propriedade da multiplicação que se chama elemento neutro. E quem é o elemento neutro? O elemento neutro é o número 1. Então, acompanhe a leitura que a professora Vi desse quadrinho, ó. Em uma multiplicação de dois fatores, né, que é o que aconteceu aqui na primeira coluna, em que um dos fatores é 1, o produto é igual ao outro fator, ou seja, o resultado é igual ao outro fator. Em uma multiplicação de mais de dois fatores, em que um dos fatores é 1, o produto é igual ao produto dos outros fatores. Dizemos que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se eu multiplico dois números, aqui nem aqui na letra D, 15 vezes 60, 900, e depois vezes 1, o resultado será o resultado dos dois primeiros fatores. Então, para resumir, qualquer número vezes 1 será o mesmo número, beleza? Agora vamos para um probleminha da número 3. A turma de Gisele está em uma excursão para visitar uma feira de ciências. Observe o que os professores estão dizendo. São 2 ônibus, com 36 passageiros em cada um. Já a professora diz, cada passageiro ganhará 3 caixinhas de suco. Depois de ouvir o que os professores disseram, Gisela e Bruno calcularam quantas caixinhas de suco serão distribuídas nos 2 ônibus. Observe como eles pensaram e complete. Então, vamos lá. Gisele, ela pensou assim. Como são 2 ônibus com 36 passageiros em cada um, então são quantos passageiros? Você vai ter que resolver essa conta aqui, ó. 2 vezes 36 e colocar o resultado para descobrir quantos passageiros são. Depois, se cada passageiro vai receber 3 caixinhas de suco, serão distribuídas quantas caixinhas? Então, primeiro você vai ter que fazer 3 caixinhas vezes o número de passageiros, certo? E colocar o resultado. Então, a Gisele, ela pensou da seguinte maneira. Primeiro, ela calculou 2 vezes o 36, depois ela pegou o resultado e calculou vezes 3. Então, deu uma pausa no vídeo, faça o cálculo como a Gisele pensou. Depois, você vai fazer o cálculo de como o Bruno pensou. Olha só, como são 36 passageiros em cada ônibus e cada passageiro vai receber 3 caixinhas de suco, então em cada ônibus serão distribuídos quantas caixinhas? Você vai ter que fazer a conta. 36 vezes 3. Coloca o resultado aqui. Como são 2 ônibus, então serão distribuídas quantas caixinhas? Você vai pegar o resultado e vai fazer vezes 2. E vai descobrir quantas caixinhas serão distribuídas. Então, veja que o Bruno, ele começou diferente da Gisele. Ele deixou 2 e calculou primeiro 36 vezes 3, que você vai colocar o resultado aqui, e depois ele multiplicou vezes 2 e descobriu quantas caixinhas serão distribuídas. Beleza? Então, pausa o vídeo, faça as contas. Se precisar, faça as contas no caderno e depois completa o livro. Muito bem? Agora vamos conferir se você acertou. Então, a Gisele descobriu que serão distribuídas 216 caixinhas. E o Bruno também descobriu que serão distribuídas 216 caixinhas. Qual foi a diferença entre os dois? Bom, em qualquer multiplicação, quando nós associamos, ou seja, quando nós combinamos os fatores de formas diferentes, o produto não se altera, ou seja, o resultado será o mesmo. Essa propriedade da multiplicação é chamada de associativa. Então, veja só.
A Gisele começou multiplicando o 2 vezes 36, que deu 72, depois ela multiplicou 72 vezes 3, que deu 216. Ou seja, ela combinou o 2 com 36 e depois o resultado com 3. Já o Bruno, ele fez ao contrário. Ele combinou primeiro, ele associou o 36 com 3 e depois o 2 com o resultado e chegou ao mesmo produto. Beleza? Bom, então nós terminamos a nossa aula de matemática hoje. Um beijo e até a próxima.